Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês um pouco sobre a ciência, né? Ciência, muita ciência, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre o que é ciência. Aliás, sobre como se faz ciência, né? Como se faz ciência? Isso é uma pergunta interessante, né? E por que que hoje, depois de quase um mês aí do vídeo passado, né? Eu estou querendo falar sobre o tema. Porque eu vi ontem, né? E terminei de assistir hoje pela manhã um debate entre o professor Tassos Licurgo e o professor Marcos Erbelin falando sobre Terra Jovem, né? E eu percebi que há alguns problemas no discurso, no debate deles, né? Tanto de um quanto do outro, né? Uma coisa interessante é que o professor Marcos Licurgo, ele é professor aqui da UFRN, né? Que é a universidade no qual eu também faço parte, né? Assim, sou aluno, né? Sou aluno de doutorado nesse sentido. E no caso ele foi debater com o Marcos Eblin, que é professor, que eu acho que acredito que é professor, não sei, de química, né? É formado em química. Então, é um debate interessante, né? Mas eu percebi alguns problemas principais, né? Entre os debates dos dois. O professor Marcos Tassos Licurgo, ele é pastor de uma igreja chamada Ministério. Cadê? Deixa eu só pegar aqui, para não falar besteira. Defesa da Fé e Ministério. Né? É uma igreja é, aqui na cidade. Desconheço totalmente o que eles fazem lá, né? Enfim. Mas, a princípio, é interessante que uma pessoa aqui da minha universidade esteja debatendo sobre Big Bang, né? Com o Marcos Herb. Então, o que é que eu achei um problema, né? É que ambos estão partindo de teorias, de informações que não são científicas, né? Esse é um problema muito grande. E aí, um problema do vídeo passado é sobre o que é ciência e hoje é como se faz ciência, né? Então, evidentemente, que foi o debate entre o Big Bang e, a Terra Jovem, né? A literalidade bíblica nesse sentido. Então, eles debateram lá, mas pouco foi dito no âmbito científico, porque eles não discutiram como é que se faz isso, né? Acredito que um pouco da falha do professor Tassos, né? Foi que, por ele não ter formação na área, ele poderia ter usado outros argumentos e ele ficou batendo muito na tecla do design inteligente. Acho que não era por aí. Design inteligente é outra coisa e a Terra Jovem é outra coisa, né? Então, enfim. Mas eu não quero falar do vídeo, né? Eu só quero dar as motivações do porquê que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Mas então, como é feito ciência, né? Então a gente já sabe, né, que a ciência ela é uma tentativa de chegar-se à verdade sem nunca alcançá-la, né? Então a gente precisa de de uma certa um tangenciamento da verdade, né? A gente está sempre tentando chegar lá, mas a gente nunca vai chegar, por mais que a gente tente. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se aproxima da verdade sem nunca estar lá, né? Então a gente tem duas formas, basicamente, de fazer isso. A primeira forma é a indução de princípios, né? E a segunda é a dedução de princípios. Dedução. A indução de princípios, principalmente, ela acontece, são elaborações, podemos dizer assim, são elaborações a partir de observações. Muito grande, né? Deixa eu. Elaboração a partir de observação. Então você fundamenta suas teorias a partir das observações do cotidiano, né? Então, um dos exemplos muito característicos desse tipo de informação é a indução da vida do Peru, né? Ou o Peru indutivista. O que é que o Peru indutivista, ele... que é esse exemplo, né? A gente vai chegar a bater em outro, mas vamos usar o Peru indutivista primeiro, para a gente poder esclarecer como é que é feito a ciência a partir da indução, né? Então você tem, por exemplo, o Peru, que nasceu dia 1º de janeiro. E aí no 1º de janeiro o dono chega lá no poleiro dele, lá onde ele mora, né? Onde ele fica, e dá alimento a ele.
No dia primeiro ele faz isso, no dia 2 ele faz isso, no dia 3 ele faz isso, dia 4, dia 5, dia 6. E aí, ao longo dos meses, dos dias, das semanas, ele vai alimentando. Todos os dias, o dono do peru chega lá e é, alimenta, né? O peru. Beleza. Sei lá, a partir do dia 250, o peru percebe que aquilo é o padronizado, né? Ou seja, todos os dias meu dono vem aqui no mesmo horário e me alimenta. Show de bola. E aí ele elaborou sua tese de que todos os dias é, até determinado, sei lá, morte natural, né? Meu dono vai chegar aqui e vai me alimentar. E se ele não me alimentar é porque eu já morri anteriormente, né? Evidentemente. Morri de causas naturais, se fosse. Essa é a teoria do biruindutivista. Só que acontece que chegou no dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal, que inclusive está bem próximo, né? Falta literalmente um mês, esse vídeo está sendo gravado dia 24 de novembro. E aí o dono não o alimenta, deixa ele de jejum, né? Aqueles dias ali de jejum, e o abate para se alimentar na ceia de Natal. Então acontece que a ciência indutivista, ela parte de observações, e a partir dessas observações ele vê um padrão, e a sua teoria é o padrão observado. E aí a gente tem justamente 1.1.2 é a teoria da evolução darwiniana. O que Darwin percebeu, né? Darwin tinha alguns princípios que eram quais? Era mutação de raças, por exemplo. Né? Você pega uma raça, cruza ela com outra, a aqui próxima que nasce já é um pouco mais diferente. Sei lá, você pega um cachorro grande e um cachorro pequeno, cruza ele e nasce um cachorro intermediário. Você pega um pombo de uma cor, um pombo de outra cor, quando você cruza ele nasce mesclado e assim por diante. E aí algumas características elas são preservadas a partir da reprodução. Só que o que pode acontecer é, como o Darwin percebeu, é que ele chegou numa ilha, né, num arquipélagozinho, né, e percebeu que tinha pássaros muito semelhantes nas ilhas, né, e o que acontecia, que ele percebeu, né, é que as sementes dessas ilhas eram diferentes. E aí os pássaros, em teoria, se adaptaram, né, e evoluíram nesse sentido, evoluíram, né, para se adaptar a esse novo ambiente, né. Então era uma espécie ancestral. Essa espécie ancestral se modificou e se adaptou a determinado ambiente, né? Através de uma reprodução, de uma seleção natural, digamos assim. Bom, esse é o que a teoria fala, né? Só que aí, desse salto de uma espécie que se modifica, de uma raça que se modifica de pássaro, de cachorro, de qualquer coisa, modificar para uma espécie modificar para outra, é um salto gigantesco, que foi dado através da indução. Ou seja, eu sei que na minha observação tem um pouco tempo, né? Ou seja, eu sou um ser limitado no tempo. E aí, se a Terra é muito antiga, o que é que vai acontecer? É que as observações eu não vou perdê-las de vista e vai ter tantas mutações que do animal principal, inicial, digamos assim, ao animal final, que eu estou vendo agora, são tantas gerações diferentes que as características são totalmente diferentes e aí, na verdade, é outra espécie. É isso, basicamente isso para dizer, né? A teoria darwiniana, né? E isso é um problema, porque isso é uma teoria indutiva. E a teoria indutiva, isso não necessariamente é verdade. Né? E por que que isso acontece? Na verdade, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a lógica é a seguinte. Cadê? O que podemos dizer lógica? A lógica é que eu tenho observações, eu formo o padrão e eu formo a teoria. Eu pego as observações, vejo um padrão e formulo a teoria. E a teoria, e qual o problema disso? É que a teoria, ela é sempre complementada. A teoria complementada. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, uma observação, por exemplo, o peru indutivista. Beleza, o peru morreu lá no Natal, né? Aí o próximo peru, ele percebeu, opa, é que nem o da fuga das galinhas, né? Ele, opa, aquela galinha que chegou a 1.000 ovos, sei lá, 10.000 ovos, 1 milhão de ovos, sei lá qual era a unidade.
ela foi pro abate e virou torta de galinha, né? Todo, vamos fugir daqui, né? Beleza. Ou seja, é uma teoria indutiva, né? Mas o que acontece é que, no caso, por exemplo, do peru, se tem um outro peru, os perus estavam lá dentro, né? Aí o peru nasceu dia 1º de janeiro, formou sua teoria no dia 250, só que tem um peru que nasceu, sei lá, no dia 200. Ele só tem 50 dias de vida. E já pegou essa teoria do peru, né? Beleza. E aí o que aconteceu? Ele percebeu, opa, ele morre no Natal, né? Então eu tenho um tempo, uma janela de tempo até eu morrer, você é abatido, né? Mas até essa janela de tempo, sei lá, de 360 dias, né? Já que falta 5 aí, 365 é o ano completo, 360 seria até o Natal, né? Então, durante 360 dias eu vou ser alimentado e vou ser abatido. Beleza. Ele poderia ter pensado isso. Tudo bom. Só que acontece é que o peru, na verdade, ele nasceu no dia, no dia, eu falei 200, né? Nasceu no dia 200. Por quê? Porque em 360 dias ele não vai ser abatido. Ele vai ficar, engordar mais para o Natal. Aí o outro peru que nasceu num determinado momento pensou, não, então agora eu vou ser sempre abatido no Natal, independente da época que eu nasça. E o que vai acontecer? Ele vai se alimentar, só que aí ele foi abatido não pelo dono para o Natal, mas foi para o aniversário, porque chegou uma visita. Então, veja que a teoria sempre está sendo complementada com alguma informação nova. Então, isso é um problema, porque você precisa sempre de novas observações para, de certa forma, complementar a sua teoria. E como ela é complementada, ela não é refutada. Ela nunca vai ser refutada. E o que quer dizer uma refutação da teoria? Que qualquer coisa que eu teorize a partir de uma indução, de um determinado padrão, qualquer novas observações eu posso dizer que de certa forma, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ficou melhor agora. Que esses novos padrões, né, eles são novas informações que eu não tinha antes e eu vou sempre acrescentando, né? Então você vê que na teoria evolutiva você tem, sei lá, as espécies que criaram asas, né? Aí beleza, criaram asas. Aí foram os insetos lá e os mamíferos, beleza. Os dois criaram asas. Mas eles criaram asas do mesmo ancestral? Não, eles criaram asas de forma diferente, né? Beleza. Mas e as aves? As aves também foram. Não foi uma ave que deu origem aos mamíferos que, de certa forma, vieram lá para. Tiveram asas. Não. Isso aí já é outra coisa, é outra evolução, a evolução complementar. Mas às vezes a evolução converge para o mesmo ponto. Então eles vão acrescentando coisas na teoria que não faz mais parte do escopo dela, né? E isso é um problema, porque isso não é ciência. Isso não é a forma como se faz ciência. Então, como é que é a forma que se faz ciência? Né? A gente viu que a primeira coisa é que a ciência ela precisa é, ter determinados princípios, né? Mas ela, ela precisa ser refutada. Mas como é que é feito isso? Se a indução ela é elaboração a partir de observações, elaboração a partir da mente humana. Então a mente humana ela tem um determinado fenômeno que ela quer explicar, mas ela não teoriza a partir de observações. Ela teoriza a partir da sua própria criatividade, né? Da sua própria inteligência, podemos dizer assim. Em vez de botar a mente humana, a partir da inteligência. Inteligência. Fica mais elegante. Então, a elaboração da dedução, ela deduz uma informação a partir da nossa inteligência. Se está errado ou não, não tem problema, né? Em teoria. Então, o que a gente vai ter aqui? 2.1.1. O que a gente poderia dizer é que, de certa forma, a imaginação humana ela cria as ideias. Então, o que seria um peru indutivista? O peru indutivista ele pensou assim: não, eu estou sendo alimentado. Se eu estou sendo alimentado, é para o meu dono obter lucro ou matar a sua fome, né? Ele criou sua teoria, beleza. Essa é a dedução. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai botar experimentos, vai elaborar experimentos. Sei lá, chegou o Natal, morri não, beleza. Ó, a minha teoria já está melhor. Por quê? Porque eu estou sendo criado para venda. Eu tenho, sei lá, a teoria.
indutivista do Peru, para ficar mais claro, 50% de chance de eu morrer no Natal, e se eu não morrer no Natal, eu tenho 25% de chance de ser vendido e 25% de chance de morrer quando chegar uma visita. Pronto, aí você vai vivendo ao longo do tempo essa teoria antes dele acontecer, né? E aí o que vai acontecer é que tem essas probabilidades de determinado acontecimento ocorrer. Só que aconteceu que esse peru, ele se apegou, a filha do dono se apegou tanto ao peru que ele morreu de velhice. Então, de certa forma, há uma certa refutação. Sempre é preciso ter uma refutação da teoria. Então, a elaboração da dedução a partir da inteligência, ela necessita dessa intervenção, né? Então, a gente pode ver a intervenção humana. E isso, de certa forma, é até bíblico, porque Deus deu ao homem o poder de ditar, de dar nome às coisas, né? Então, como é que a gente dá nome às coisas? A gente, na verdade, está deduzindo, dando às coisas o nome que elas têm, né? Na verdade, Deus criou tudo, né? E a partir disso, a gente está dando os nossos nomes a ele. A teoria, seja ela qual for, se ela for uma teoria dedutiva, na verdade, a gente só está dando nome a ela. Porque ela já existe a todo tempo, e a gente está vendo ela, mas a gente tem que criar essa imaginação. Porque, por exemplo, como é que você separa um, sei lá, um lobo de um cachorro? Se você olhar um husky siberiano e um lobo siberiano lá, da Sibéria, da onde for, vê que são extremamente semelhantes. Como é que um homem separa uma coisa de outra? A partir da sua inteligência. Por quê? Porque um é domesticado e outro não é. Aí você já separa as coisas. Então depende da nossa inteligência. Então a teoria moderna do que é ciência, ela é uma formulação até, de certa forma, bíblica. Porque ela chega à verdade. Mas ela chega na verdade tangenciando ela. Então quanto mais pronta a verdade tiver, mais acertos ela vai ter, né? E aí a gente poderia botar 2.1.2 a teoria do Big Bang. E o que é a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é formulada a partir de determinadas condições da relatividade geral, né? Ou seja, quando você pega o tempo e vai diminuindo ele a ponto de ele chegar no limite tendendo a zero, você tem uma singularidade. A singularidade. E como a gente tem aqueles princípios da física inicial, onde tem conservação de energia e conservação da massa, né? De energia e massa, que basicamente é a mesma coisa, né? De acordo com a equação do próprio Einstein, né? É igual a mc ao quadrado, né? Ou seja, energia é igual a massa vezes a aceleração, a velocidade da luz ao quadrado, né? Há uma certa conversão entre energia e massa, e isso fica muito claro quando você tem uma bomba atômica, né? A gente não tem como negar determinadas coisas. Quer dizer que é exatamente isso? Não necessariamente. Mas até aquele presente momento é a teoria que melhor explica as condições, né? Então, você tem essas teorias, você bota ela em condições iniciais, né? Você vai modelando ela para um lado, remodelando ela para o outro, beleza, vai, show de bola. E aí, quando você chega no tempo zero, ou limite do tempo tendendo a zero, você tem uma singularidade tal em que você está tudo concentrado num ponto só, né? E essa ponto só, num único ponto, e onde depois desse nanosegundo lá depois, já tinha um universo gigantesco, né? Então, é a criação do universo como ele está, né? O que, o que é uma teoria belíssima, né? É um complemento da, da mente humana com a realidade, né? É isso que é a dedução. Então, o Big Bang ele nada mais é do que uma explicação, uma modelagem da relatividade, que é um modelo de gravidade bem aceito para corpos pequenos, né? Assim, pequenos, não galácticos, digamos assim. Porque eu também sou crítico da modelagem da relatividade geral, quando você começa a acrescentar matéria escura, energia escura, não sei o que, blá, 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 eu acho isso errado porque a gente volta àquela indução. Porque você vai acrescentando coisas na teoria, né? Você vai adicionando. Ah, não, mas não é assim. Aí você tem que acrescentar a energia escura. Ah, não, mas não é assada. Você tem que botar a matéria escura. Ah, não, porque isso aqui é porque a constante não é esse valor, é outro.
Eu acho isso um problema, né? Se fosse só questão de constantes, né, de valor da constante, porque a gente tem um equipamento melhor e consegue medir com mais precisão, beleza. Mas a questão não é essa, é que estão acrescentando coisas na teoria para que ela comporte as observações galácticas, né? E isso para mim é um problema, né? Agora, muito do que é visto, né, ele tem indícios de que a Terra é muito antiga. E esse é o problema da Terra jovem. Então, por exemplo, 2.1.3 seria a idade da Terra. Idade da Terra. Então, a idade da Terra tem vários fenômenos que explicam, fenômenos físicos que explicam a idade da Terra. Uma delas é o decaimento radioativo. Você tem decaimento radioativo de determinados elementos, e para que determinado elemento chegue a outro, precisa passar um determinado tempo. É necessário que passe o tempo. Por exemplo, como é que você sabe que como é que, sei lá, a farmácia ou a indústria alimentícia acha que um determinado alimento vai vencer? Porque eles têm a taxa de crescimento bacteriano, eles têm a taxa de as bactérias que estão lá, que não vão fazer mal a você, mas elas vão decompor o material e vão não lhe causar mal por veneno, mas por intoxicação, né? A intoxicação, na verdade, é comer alimentos não, digamos assim, puros, né? São os dejetos das bactérias, ou dos fungos, que for lá. Que não necessariamente faz mal para você, mas como você está alimentando aquilo ali, você vai acabar tendo uma reação pior, né? Você está se intoxicando. Porque não é bom para você, aquele determinado alimento. Então, como que eles sabem isso? Eles têm a taxa de crescimento populacional, crescimento de tóxicos, né? No, no alimento. E eles botam isso numa taxa onde, tipo assim, até dia tal, vamos supor, até dia 24 de novembro, é tranquilo você se alimentar daquele alimento. Depois daquilo, possa ser que tenha um problema. Por quê? Porque a taxa ele não é uma taxa precisa. Ela tem uma certa precisão. Mas por segurança, você sempre bota a taxa abaixo, né? É como você precisa se pendurar no rapel. Uma corda baixa, beleza. Você consegue. Uma corda aguenta 2 toneladas de peso. Mas você vai se garantir só numa corda? Não. Faça duas. Faça três. Três aterramentos. Porque se sei lá, passa um pássaro lá no rapel, ou a corda bate numa determinada pedra lá e rasga a corda. Se você só tiver elas, morre no rapel. Aí tenha duas, tenha três. Então você sempre bota para mais. Para ter margem de erro, né? Para garantir que até aquela data o alimento não vai lhe fazer mal. Mas às vezes você pode comer 2, 3 dias depois e não fazer mal nenhum. Por quê? Porque tava preciso lá também na taxa de ou crescimento de bactéria, ou crescimento de fungo, ou crescimento de qualquer outra coisa que vai lhe fazer mal. Então isso é um conceito básico da ciência, né? Você ter taxas de decaimento ou de crescimento. E a taxa de decaimento radioativo ele é algo básico no sentido de que já tem experimentos em todo o globo, todo laboratório faz esse tipo de coisa, e todos eles dão a mesma coisa, estão na mesma taxa, né? Ou seja, tem um certo padrão aí. Mas você elabora a teoria antes e vai fazer o experimento. Então, de certa forma, a lógica, pela lógica, a lógica é o quê? Você tem a formulação da hipótese, a hipótese, aí você vai para experimento e por último você faz as observações. Deixa eu ver se eu consigo. Toda vida está comprimindo, mas tem problema. Então a lógica é meio que o contrário. Você tem a hipótese, você faz o experimento e você faz a observação. E se essa observação bater com a realidade, show. Então a sua teoria, você formula a sua teoria, né? E por causa disso, a sua teoria, ela necessita de refutação. É fundamental que a sua teoria tenha possibilidade de refutação. É necessário. Por quê? Porque se você não tiver refutação da sua teoria, deixa eu apagar aqui um pouco. Não sei se vale a pena deixar tudo, mas eu vou apagar aqui um pouco. Então,
está acontecendo, né? A lógica da ciência moderna é você elaborar uma hipótese, experimentar a hipótese, e com essa hipótese você realizar observações. E se essas observações baterem com o modelo, com a realidade, então a sua hipótese se forma uma teoria. E essa teoria necessariamente precisa de confirmação e refutação. Porque você pode criar um outro experimento, você pode criar uma outra hipótese, você pode ter outras observações, e aí você vai modificar a hipótese inicial. Que é o que eu acho que deveria acontecer com a relatividade geral. O que a gente tem é um modelo de física quântica que é para partículas subatômicas ou atômicas, né? Com partículas muito pequenas. Aí você tem um modelo de uma física quântica. Para as coisas macroscópicas que a gente consegue ver na Terra e tudo mais, a teoria de Isaac Newton, a física newtoniana, funciona perfeitamente. Só que quando você já chega num sistema solar, a física newtoniana já não funciona tão bem. Aí você precisa da relatividade geral. Show de bola. Só que quando a relatividade geral chega no nível de galáxia, ela já não funciona tão bem. Aí você precisa acrescentar coisas nela, como a energia e matéria escura. Aí quando você acrescenta essas coisas, a teoria funciona. Mas aí você, o que eu acredito que deveria fazer, que assim, eu não tenho a menor condição de fazer, né, evidentemente, porque eu não sou físico, nem teórico, eu sou um geofísico experimental. É totalmente diferente. Mas o que eu acho que deveria acontecer é que, beleza, continua usando para poder fazer as previsões porque dá certo. As observações estão chegando, certo? Mas é necessário criar uma hipótese nova para a galáxia. É necessário, que é assim que funciona a ciência. E a gente está hoje muito preso a esse tipo de, vamos observar a matéria escura, a energia escura é não sei o quê. A energia escura é uma constante lá que Einstein disse que não funcionava, não sei o quê. Então, peraí, calma. Pega a hipótese, elabora uma hipótese nova e joga ela para ver as galáxias. Pronto. Agora, claro, não é algo trivial, né? Se fosse trivial, já teriam feito, né? É algo extremamente complexo, né? Mas é só para vocês verem como é que é feito. Então, por exemplo, no caso da idade da Terra, você tem várias hipóteses. A hipótese é o quê? Que a Terra é jovem, beleza. Tá, mas qual experimento você vai fazer para comprovar isso? Qual experimento? Tem os ralos de polônio lá, que polônio ele tem um decaimento de minutos, né? E se você tem um mineral de polônio, você tem uma certa quase que instantânea, né? Ou seja, em questão de minutos você forma um cristal lá de polônio. Não deveria ocorrer, né? Mas ocorreu, então quer dizer que aquela cristalização ocorreu muito rapidamente. Mas aí você tem taxa de crescimento de cristal, você tem taxa de. Pode ser explicado de outras formas, pode ter sido outro decaimento de outro material e chegou no polônio e naquele momento em si ele cristalizou. Pode ter outras hipóteses, é preciso elaborar a hipótese. Agora, se você pegar um único experimento que corrobora a sua teoria e usar ele ad eterno, não faz sentido isso. Né? Você precisa pegar e comprovar ela com vários modelos diferentes. Né? Fazer vários experimentos, várias hipóteses, várias observações. Quando a gente faz isso, a maioria dos modelos, né, dos experimentos e observações, indicam a Terra velha. Por quê? Porque você tem, por exemplo, como eu falei lá no vídeo, né, você tem é, camada sedimentar. Uma camada sedimentar não é algo criado de um dia para a noite. Sedimentos finos, ou seja, areia, duna, argila, são sedimentos finos, muito finos, né? Eles demoram muitos anos para serem formados. Depois de formados, eles precisam ir para uma bacia sedimentar. Depois da bacia sedimentar, eles precisam ser consolidados e gerar um reservatório, etc. Isso demora muito tempo. Agora, claro, não quer dizer que Deus não pode ter estralado os dedos e tudo ter acontecido. A questão não é essa. A questão é que a observação não leva a isso. Mas a ciência é contra a Bíblia. Não. A ciência é uma tentativa de chegar à verdade. É evidente que se você for pela literalidade, você vai ter que, infelizmente, deixar muita coisa de lado. Inclusive, né? Inclusive a, a, a criação do universo, né? a criação da criação, né? Que é o nosso universo, ele foi feito em dias, beleza. Mas o que é um dia? Um dia é uma rotação da Terra ao redor do Sol, né? No seu próprio eixo, aliás. Né? Mesmo que não tivesse Sol, você teria um dia, né? Mas se a Terra estava sem forma, como é que isso dá? Né? Como é que é feito um dia? Né?
Não tem como, porque a Terra não tinha forma, então ela não estava girando, né? Era vazia e sem forma. Então sem forma quer dizer o quê? Era gasoso, a Terra era um gás. Eu posso dizer, muito bem, isso é uma interpretação minha, né? Aí quer dizer que o dia, aí Pedro vai dizer lá na frente que um dia é como 1000 anos para Deus, né? E aí você já pode pegar esse tempo e já dizer, não, agora já é 1000 anos, já, não é mais um dia. E aí, como é que fica? Ah, mas aí mesmo assim, 6.000 anos, mais 6.000 anos do não sei o que, dá 10.000 anos, não é 4,3 bilhões de anos, né? Faz diferença? Quer dizer que Deus é limitado ao tempo, né? Não é, faz o menor sentido. E outra, você precisa explicar isso cientificamente, a sua hipótese. Não tem a deriva continental que demora. Hoje o continente americano da continente africano se separa uma taxa de, sei lá, 5 centímetros por ano. Se tem 5 centímetros por ano, se você botar a taxa que é igual até esse tempo todo, né? Então você tem milhões de anos para separar quilômetros e quilômetros de distância, né? Ah, beleza, pode ter 4,3 bilhões de anos, mas tem muitos e muitos anos. Não é tão novo quanto eles acham. Pelo menos é o que indica, né? É. E tipo assim, não sou eu que bato martelo. Você tem que botar, fazer experimento e tudo mais. Então assim, é a lógica como funciona. Então você tem hipótese, experimento e observação. Só para complementar, por exemplo, queria apresentar um pouco da minha ciência, né? Que é geofísica, né? Então o que é que eu fiz? Eu tenho um conceito chamado de permeabilidade. Entendeu isso? Permeabilidade, que é um conceito de condução de fluidos, independente do fluido que passa por um determinado meio. Então, se eu tenho uma condutividade hidráulica, ou seja, eu tenho um fluido que passa por um material, se o fluido for viscoso, passa pouco. Mas se for pouco viscoso, passa muito, né? É facilmente um experimento. Você pega um canudo de milkshake, se você botar um canudo do milkshake e botar água, você suga muita água muito rapidamente. Se você botar no milkshake, ele demora. Por quê? Porque o fluido, que é um sorvete, ele é muito viscoso, então ele demora a vir. Aí você precisa ter um cano muito grande, né? Por quê? Porque a permeabilidade é maior. Nem um cano maior, nem uma bitola maior, ele é mais. É uma permeabilidade maior. Então são conceitos de permeabilidade. E aí o que acontece? Você tem modelos antigos. O mais que eu trabalhei, o mais antigo foi de 1998. 1998, aí tem um modelo lá, beleza. E ele diz como é que é a permeabilidade, a partir de dados de RMN, de ressonância magnética nuclear. Então o que é que ele fez? Eu tenho a permeabilidade, eu tenho dados de ressonância magnética. E esses dados de ressonância magnética me dão informações do espaço poroso e a partir disso eu consigo modelar a permeabilidade a partir desses dados de ressonância magnética. Beleza. Fez lá o modelo dele, show de bola. Só que o que acontece, né? Você tem melhores, aí tem outro modelo de 2018, se não me engano. 2018, é isso mesmo. Outro modelo de 2018. Já chega um pouco melhor. Mas aí o que é que eu percebi? Veja, você tem um dado muito complexo, que é a ressonância magnética nuclear. Você tem modelos empíricos, que é esses antigos, que você não chega a uma precisão muito boa. A precisão aí erra, no meu caso, errou 5 vezes mais. 5x. Quer dizer, que o resultado ele estava 5 vezes pior ou menor do que o resultado real. Ou era o valor da permeabilidade, se o valor da permeabilidade fosse, sei lá, 10, ele poderia ser tanto 50 como 2, ou 2, ou 2, ou seja, 5x para cima ou para baixo. De um erro muito grande, né? Ou seja, tem uma margem muito grande de erro. E aí o que é que eu fiz? Falei, não, vou, assim, ter que bolar alguma outra coisa, né? Os dados de ressonância magnética são muito complexos e a gente não consegue avaliar eles analiticamente. Se eu não consigo avaliar ele analiticamente, o que é que eu fiz? Não, eu vou elaborar a hipótese de que uma estatística complexa, me ajude, né? Me ajude. Então, qual foi a estatística complexa? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Ou IA. Alguém chama de IA. Então, o que é que eu fiz? Eu utilizei IA para poder melhorar os dados de permeabilidade a partir de dados de ressonância magnética.
Então, utilizei IA para prever o valor de permeabilidade com dados de ressonância magnética. E aí o que era 5x virou 3x. 3.5. 3.5x. Então, se algo era 10, agora ou ele é 35, ou... Deixa eu ver quanto é que dá aqui, só porque 3,5 é chato, né? 10 dividido por 3,5. Dá 2,9, basicamente. 2,9. Ou seja, já chega num resultado melhor, né? E, tipo assim, ainda precisa ter avanço. Mas o meu modelo com IA já melhorou consideravelmente o resultado. Ou seja, de 5 para 3,5. O ideal é que chegasse a 1, né? Que o resultado fosse o real. Mas a gente nunca chega. Eu sei que a gente vai chegar. Mas é preciso ter uma melhora. Né? Enfim, é um trabalho, de certa forma, pioneiro. Né? E é por isso que está demorando um pouco aí, porque não tem pessoas que avaliem. Né? É um processo complexo. Mas de toda forma, é assim. Ou seja, minha hipótese inicial era que modelos estatísticos complexos, como o aprendizado em máquina, podem me auxiliar a obter melhores dados de ressonância magnética nuclear, de obter dados de permeabilidade com dados de ressonância magnética nuclear. Então essa foi a minha hipótese. Eu fiz o experimento, que era o quê? Comparar, pegar amostras que são iguais, né, com dados de modelos antigos e modelos com aprendizado em máquina, comparei os resultados e a minha hipótese se tornou melhor. É isso. Não tem mais o que fazer. Já foi feito. Então, o que é interessante é que você consegue chegar muito mais próximo, né, da, da, da realidade em si. E esse é a beleza da ciência, né? Você conseguir compreender essas minúcias da realidade. Conceitos simples que estão aos nossos olhos, mas a gente às vezes não consegue, né? É evidente que você poderia utilizar outros modelos, etc. Mas, enfim, foi o que eu utilizei, né? Mas também da Terra Jovem, da Terra Antiga. É preciso ter um pouco mais de equilíbrio sobre como é que funciona a ciência. É preciso elaborar hipóteses, realizar experimentos e, a partir disso, chegar numa conclusão nas observações. A observação coincide com o resultado? Coincide? Não, não coincide. O modelo da Terra Jovem não coincide com o resultado. Porque todos os experimentos que a gente faz, a gente vê que é uma Terra antiga. Porque o Marcos Erbling, em uma das suas palestras, ele falou que o dilúvio separou os continentes. Ou seja, em 40 dias, a América e a África foram separadas. Veja, em 40 dias, um continente inteiro. Se isso tivesse ocorrido, com certeza a Terra teria sido despedaçada. Porque você não pega um objeto e em 40 dias destroça ele e ele se mantém normal. Não, não tem como isso aí. É inviável um negócio desse. A força, não é que Deus, eu negue que Deus faça isso. Mas veja, isso é inviável. Né? E aí você parte não da ciência, mas de milagres. E milagres não são ciência. Né? Não tem como comprovar a ciência com milagres. Tem que comprovar milagres com a ciência. Porque se você consegue comprovar um milagre com a ciência, ele deixa de ser milagre. O milagre é algo fora da compreensão humana. Como eu bem abordei no... Enfim, essas são minhas impressões sobre como funciona a ciência. Né? Eu queria ver. Eu vou tentar entrar em contato com o professor Tá. Eu esqueci o nome dele, qual é o nome? Tassos. Porque ele é da minha universidade, né? Acho interessante abordar esse tema. Se ele quiser alguma assessoria, né? Porque às vezes precisa, né? Para debater com essas pessoas, é importante. E até para ele mesmo, né? Não sei se ele está interessado nisso. Mas acontece que é preciso ter uma certa visão correta da, da ciência sobre quais são os seus parâmetros, quais são os seus paradigmas, quais são os seus princípios, quais são os seus limites, né? E a partir disso a gente conseguir evoluir. Então, qualquer dúvida, deixem comentado aí no vídeo, tentarei responder. E até o próximo. Até mais.